O petróleo veio e ficou melhor do que essas duas. Ele resolveu um problema, só que ele criou outros. Exato. E o mundo está migrando a sua matriz energética hoje. E com petróleo eu até entendo, porque o pessoal viu essa dinâmica, todo mundo trancado em casa, petróleo demais, não vou investir na prospecção de novos poços, porque afinal de contas a demanda vai diminuir. Exato. Mas por que com outras commodities o preço está subindo também? Porque, por exemplo, o trigo, o pessoal está comendo igual, né? Exato. Na pandemia acho que comeram até mais. E a gente está vendo trigo subindo, o açúcar subindo, com açúcar subindo, o álcool está subindo também. Por que um movimento geral e não só no petróleo? Tá. Você falou do estímulo fiscal, né? Falei do estímulo fiscal, né? Então, você tem, por exemplo, aqui no Brasil, a gente lembra dos R$ 600 mensais, né? Que se transformaram basicamente em consumo. Não só no Brasil, como no mundo todo. Nos Estados Unidos, você teve $1.000, independente de quem, para qualquer pessoa, também estimulando o consumo, né? Então, você já tem um aumento da demanda por conta disso. Impacta, normalmente, o aumento da demanda agregada traz um aumento no preço das commodities em geral, né? Porque você traz um aumento, mesmo que marginal, no consumo desses produtos. E quando a gente fala do trigo, que principalmente o movimento está concentrado aí nas últimas semanas e meses, aí a gente já tem a preocupação do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E a Rússia é o maior exportador, se não me engano, É né? o maior Exportador de trigo do mundo, né? Então, pãozinho que a gente come no dia a dia. Não sei se você come, não. Acho que Malu e Bruno não comem pãozinho. Então... Eu gostaria, mas não como. Então não está afetando a inflação de vocês, Não, né? a gente não. Então, está subindo por conta desse conflito, né? Então, a gente tem vários fatores acontecendo ao mesmo tempo, que fica difícil você separar o impacto de um e de outro. E mas eles ainda acontecem tem todos outro ao mesmo tempo. problema, né? Em 2021, a gente teve o efeito do Laninha. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um excesso de chuvas na região norte e seca, a pior seca dos últimos 91 anos do Brasil, na região sul e sudeste. Isso, obviamente, impacta safra, lavoura. Sim. A gente está falando de plantação. Então, teve várias quebras de safra. Nos Estados Unidos, a gente também teve quebra de safra de milho e de outras culturas também, em função da questão climática, que Sim. a gente não controla, né? Ok. Então, além desse problema do estímulo fiscal que você teve lá atrás, da pandemia, você ainda teve uma seca no meio do caminho. Ou seja, todos os astros estão alinhados, que tudo que poderia A gente acontecer gastar mais. Perfeito. era para ter inflação, entendeu? Não tem jeito. Então, assim, infelizmente, ainda teve agora a questão da Rússia e da Ucrânia, que aí piora mais ainda o cenário de preços, né, internacionais. Então, você tem mais um agravante. Então, você tem uma série de fatores em cadeia acontecendo, seguidos, né? Sim. Pandemia, seca, guerra, estímulo fiscal no meio do caminho, enfim. A vida não é fácil, gente. Não é essa maravilha que a gente pensa. E é sempre importante lembrar, né? Teve uma quebra de safra do milho lá nos Estados Unidos. Por que está aumentando o preço aqui? Exatamente o que você falou no começo, né? O produtor de milho aqui no Brasil, ele fala, cara, aqui estão vendendo a $100. Poxa, mas olha lá nos Estados Unidos, o preço internacional. Tem gente pagando 110, 115, 120. O que ele vai fazer? Poxa, eu Ele vou vender lá aumenta. fora, né? Ah, sim. E Ou automaticamente... para vender para cá ele cobra mais caro. Ele vai cobrar o preço que tá lá automaticamente, né, os compradores ao redor do mundo, eles falam, opa, lá no Brasil, quebrou aqui nos Estados Unidos, vou comprar do Brasil. Mas, cara, vou te pagar aqui 115, $120, né? Então, impacta o preço aqui. Você falou da seca, por exemplo, no sul-sudeste, ela afetou a Argentina também, que no caso é um grande Produtor fornecedor de de trigo aqui para o Brasil. Então, pegando os fatores até agora, gerais, não só para petróleo, mas Sim. impactando também o petróleo. Nós tivemos pandemia, e aí isso afetou o lado da oferta, Sim. e também afetou a demanda, o pessoal com mais Sim, dinheiro na mão. Exatamente. Aí depois da pandemia, fatores climáticos. Estímulo fiscal. Estímulo fiscal durante a pandemia Exato. também, afetando a questão da demanda. Fatores climáticos para algumas commodities. E agora, guerra entre Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia são grandes exportadores também de fertilizante. Isso também afeta as Exato, commodities agrícolas. exato.